Olá, queridos, paz e graça, eu sou o pastor Daniel Nascimento. E eu sou a Débora Nascimento. E agora sim, voltamos com o Agora polígrafo, voltamos né? com força total agora. Voltamos com força total para falar de um assunto que tá na moda aí, né? Falar, né? Deu bafafá lá na outra rede, né? Com a gente, né? Deu. Pode falar Instagram no YouTube? Eu acho que pode, né? Pode, eu não pode, sei, pode não sei sim, se pode. derrubam, né? Lá no Instagram deu aí foi até bom, né? Um hipopó danado. Hipopó, e aí a gente tá trazendo aqui pro YouTube junto com vocês esse tema. Se você também quer nos seguir no Instagram, a gente tá lá no Débora, Igreja Reformada Palavra da Cruz, ou também Creia Também Pensar, né? Uhum. É a mesma rede social. E hoje nós vamos falar sobre se arminianismo é uma heresia ou um erro teológico, né? O tema vai ser legal, né? Foi escolhido por você esse tema, né? Foi eu que escolhi, Você olha. que escolheu, né? Querendo botar eu contra os outros, né? Vamos falar desse livrinho aqui, né? Isso, Castelo de Cartas. Livre-arbítrio, um castelo de cartas, 10 motivos para não crer no livre-arbítrio. Eu não sei se vai pegar aí assim ou aqui, mas assim vai ficar melhor. Vamos lá. Então, se você quiser adquirir esse livro, descrição do vídeo aqui embaixo, você já adquire ele aí, tá? Vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. E tem um novo para sair, né? Tem. A gente vai falar do novo no outro vídeo, né? No outro vídeo. Sobre arminianismo ainda, tem assunto, né? Esse ano vamos terminar com esse assunto. Vamos ter muitos assuntos para ser tratado aqui. Como diz o pastor Walter, né? Vamos colocar um triplex na cabeça dos passapanistas, é assim que ele diz, né? O pastor Walter lá no Instagram diz que colocou um triplex na cabeça dos passapanistas, né? E o que tem de passapanista de arminiano aí, né? Não tá no gibi, mas vamos lá. Né? Vamos começar, né? O polígrafo. Vamos lá, né? vamos começar na nossa primeira pergunta. Vamos ver. Vamos lá, para dar um doce de criança aqui. O arminianismo é um erro teológico ou uma heresia? Começou, né? Não. Agora vamos lá. É só o começo. Né? Vamos começar. Gente, olha bem, Débora, essa história de erro teológico e heresia, ela me parece que está chamando de heresia do mesmo jeito as coisas. Porque, veja, como uma coisa não pode ser errada se ela começou com um erro? Não é? Aí vem os passapanistas agora, aqui no comentário, agora mesmo, dizer, não é assim, arminianismo é um erro teológico. Você sabe que eu já passei pano, né? Já passava pano demais para os outros. Inclusive, nesse vídeo aqui, nesse canal, nós temos um vídeo aqui sobre seitas e heresia, que eu falo sobre a diferença entre erro teológico e uma heresia, né? E aí eu coloco os arminianos ali como um erro teológico. Só que depois que eu fiz o vídeo, gente, eu fui estudar mais a fundo e fiquei meio que passando mal, porque como que uma coisa boa pode começar com um erro? Você me entende? Não faz sentido. Se é um erro, porque toda seita também começa com um erro. Aí diz, não, mas o que a seita faz? Ela ataca, para ser uma seita tem que atacar a Santíssima Trindade, tem que atacar a pessoa de Jesus Cristo, né? A suficiência de Cristo e a pessoa divina de Jesus, que é o que faz Testemunho de Jeová, Mormon, Adventista, todos eles fazem isso. E também atacar a suficiência da cruz de Cristo. E o arminianismo pode não fazer os dois primeiros, mas o terceiro ele faz abertamente. E sim, ele ataca a divindade de Jesus de uma outra forma sorrateira, que não é a mesma forma das seitas dizer que Jesus não era Deus. Isso aí eles dizem. Só que a questão é, eles limitam o poder desse Deus, que é Jesus Cristo. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa diz assim, uma seita, ela ataca a suficiência de Cristo. Sim, o arminiano ataca a suficiência do sangue de Jesus. Se o arminiano for um erro teológico, irmão, eu gostaria que os passapanistas, eu nem sei muito bem, erro teológico nós vamos colocar nessa classe assim, calvinismo. Tem calvinista que crê em batismo infantil. Tem aliancista, reformado, que não crê em batismo infantil, não vê essa questão como sendo primária para a fé. Ok, isso é um erro teológico, porque isso não ataca diretamente a soberania de Deus, a suficiência do sangue de Jesus, nada disso, você entendeu? Isso é um erro teológico. O arminianismo não está nesse escopo. O arminianismo está numa ripa muito mais alta do que isso aqui. Veja bem, um erro teológico. Vamos supor, nossa confissão escatológica foi, um tempo atrás, para vocês que não sabem, a gente veio de dentro da Assembleia de Deus, né? Né? Então, a gente já foi dispensacionalista, hoje nós somos amilenista. Dentro do escopo reformado, nós podemos ter assim, tem gente que é amilenista, tem gente que é pré-milenista clássico, tem gente que é pós-tribulacionista. Isso é erro teológico, nós não podemos dizer que isso aqui é uma heresia, mas, entretanto, todavia,
o dispensacionalismo é uma heresia, e eu posso provar. Entretanto, todavia, o arminianismo, em síntese, ele não é só isso, ele vai muito além disso aqui. Então, sim, o arminianismo é uma heresia. E veja bem uma coisa, quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi os puritanos. Olha bem, John Owen, tem aqui, ó. John Owen disse, contra o arminianismo e o seu Deus e o seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Está aqui, basta você ver como o sínodo de Dort tratou os arminianos na Remonstrância, quando eles tentaram ali consolidar a base dos remonstrantes ali, e como é que os teólogos reformados trataram aquilo. Aí vem os passapanistas dizer assim, não, mas era outro contexto social, tal e coisa, tal. Gente, tratar pecado não tem contexto social. Aquilo eles não trataram de pessoas, trataram de pecado. Eles disseram, não, essa doutrina aqui ela é uma doutrina totalmente avessa e é uma doutrina que chega perto, não. O arminianismo não chega perto do catolicismo. O arminianismo é uma doutrina católica, só que sem os santos. E com outro nome. E com outro nome, mas é uma doutrina católica, não tem para onde correr, não. Sem Maria, eu acho que foi Grã-Conato, não sei bem quem disse isso na internet, que disse que arminiano é órfão de mãe. É um católico órfão de mãe. Porque de fato é isso que é. Não tem outra coisa para se dizer. Se você estuda filosofia, você estuda, né? Quando eu estava aqui fazendo esse livro aqui, ó, eu estou escrevendo esse livro aqui que é sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, não é? Não está em capa preto e branco porque não saiu ainda. Mas quando eu estava escrevendo esse livro, que você se aproximou do computador, eu estava escrevendo o conceito de arminianismo, você falou que era o quê? Que eu estava escrevendo um livro sobre o quê? Sobre Kant. Sobre Kant, não foi? Você falou assim, olha pai, você está escrevendo sobre Kant ou sobre empirismo? Empirismo, não foi? E não tinha livro nenhum filosófico perto de mim. Por quê? Na hora que eu li, eu falei, pensamento empirista? Tá escrevendo agora sobre pensamento empirista, pai, tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, estou escrevendo sobre rechaçando o arminianismo. Aí você falou, ué, mas isso aqui é empirismo. Isso aqui está mais parecido com Kant do que com teologia. E pense bem uma coisa, é ou não é a questão que a gente chega? Mas, sim, é uma heresia, não é um erro teológico. É uma heresia mesmo ali e deve ser tratada pelas igrejas reformadas como heresia. Se tem passapanista aí, passando pano, eu desafio a você que passa pano para arminiano, agora sim, que rufe os trombores, que passe os ônibus aqui perto, que ninguém vai editar, vamos lá, que não dá para editar, que é ao vivo e a cores. Vamos nessa. Você que passa pano, meu querido, sim, é você. Como diz o Siqueira, é você mesmo que passa pano. Eu desafio a você levar um arminiano clássico. Você que passa pano, que é reformado, leve o Vailate para pregar na sua igreja. Pastores assembleanos para pregar na sua igreja. Ora, não é só um erro teológico que diz, não é uma questão muito pouca, muito pequena. Você que está na igreja reformada, a sua igreja consagra pastores arminianos? Se não consagra, por quê? Por que não consagra? Se é apenas um mero detalhe ali, uma coisinha, um detalhe pequenininho demais. Por que não faz, não é? Seja sincero, aqui na nossa cidade, em Lafayette, tem, fora a nossa igreja, tem mais algumas igrejas reformadas, não tem de confissão de fé reformada. Você já viu alguma igreja dessas de confissão de fé reformada chamando pastores arminianos para pregar nela? Não. Pois é, então por que esses caras vêm balangar bem isso aqui depois e dizer, não, somos todos irmãos, somos todos unidos? Amigos do peito? Amigos do peito, irmão camarada. Faz sentido, entre você falar e entre agir, não tem uma coisa bem grande aqui acontecendo, um abismo bem grande? Agora, se eu disser assim, os pentecostais, eles convidam. Sim, eles convidam. Os pentecostais estão aí, Hernando Dias Lopes para provar, pregando nos púlpitos deles aí afora. Sim, eles convidam. Então, se tem alguém que poderia reclamar essa alcunha, eram os pentecostais. Você entendeu? Eles convidam mesmo. Agora, a questão é, quantos pastores pentecostais você vê pregando nas igrejas reformadas? Eu nunca vi. Pois é. Então, não venham aqui vocês me dizer que é a mesma coisa. Não, somos todos irmãos, se somos todos irmãos, né? Então, queridão, vamos ser sinceros, convide para a próxima conferência sua. Tá lançado o desafio. E me chame lá para eu filmar, que eu vou lá e passo nesse canal aqui. Você entendeu? Um pastor assembleano em cima de uma igreja batista reformada falando e decantas lavassúrias. Não é? Aí eu quero ver. Aí eu digo, não, aí é só um detalhe mesmo. Aí tudo bem, né? Então foi só um detalhe. Então é uma heresia. Não tem para onde correr. Então, falando sobre o Kant, empirismo que a gente estava tratando aqui agora, vamos começar a aprofundar agora no que era
de fato fala aqui. Primeira pergunta, o que é livre-arbítrio? Olha bem, livre-arbítrio tem o próprio arminiano, ele tem dificuldade, e você sabe que aqui para trás está faltando o livro aqui, gente, que está no buraco, que eu estou usando para poder fazer isso daqui, né? Aqui deve ter uns 20, 30 livros aqui, eles não conseguem ver a mesa aqui, que tem uma mesa aqui na frente, está lotado deles. Veja bem uma coisa, para cá só tem arminiano clássico, você está vendo? Eu não debato com os arminianos de hoje porque não acho que isso seja arminianismo. Isso aí é um sincretismo, aquele trem que você está estudando para fazer o seu livro é um xamã, qualquer outra coisa, menos arminianismo. Mas nem os arminianos clássicos conseguem definir o que é livre-arbítrio. Eles não conseguem. Se você é sério, se você perguntar, você que é arminiano, coloque no comentário aqui a definição de livre-arbítrio. Ligeiro, vai, livre-arbítrio. Exato, e não esqueça de curtir ou descurtir o vídeo, né? Coloque aqui rapidinho assim, livre-arbítrio quer dizer isso. E qual o teólogo disso? E qual foi o... Não pega o Wikipedia não, viu? Não, pega assim, rápido e rasteiro. O que o seu teólogo aí disse o que é livre-arbítrio, para você ver. Coloque pelo menos 5 teólogos arminianos aqui falando sobre o que é livre-arbítrio, você vai ver que é totalmente diferente um do outro. O conceito. Eles não têm conceito sobre isso. Então eles estão defendendo uma tese que nem eles mesmos sabem o que é. Pense só nisso. E é verdade, se você perguntar a qualquer um que a gente conhece, assim, um afegão médio, né? Como diz assim, nas más línguas. Se você pegar um afegão médio aí e perguntar ele o que é livre-arbítrio, rápido e rasteiro, ele diz, eu sou livre. É o que ele vai dizer. Livre do quê? Não sei, mas sei que eu sou. Você entendeu? É livre para escolher. Então, basicamente é isso. Eu vou pegar a definição desse livro aqui. Eu fiz uma definição de etimologia de palavra sobre o que é livre-arbítrio, que eu coloquei que era o poder de livre, de ser basicamente poder de livre juízo, né? Livre-arbítrio. Existe, de fato, aí eu coloquei que é o poder de livre juízo, ou seja, o homem tem o poder de julgar livremente ele mesmo. Vamos colocar nesse ponto, nesse corte. Então, o termo livre-arbítrio, Gordon Clark vai definir assim, mantendo a harmonia com as opiniões comuns, porque muitas opiniões, o Gordon Clark vai citar isso no livro dele, Deus e o Mal, o Problema Resolvido. Mantendo a harmonia com as opiniões comuns, a expressão livre-arbítrio será usada de agora em diante para indicar a teoria de que o homem, perante o curso de ações incompatíveis, tem a capacidade de escolher tanto um quanto o outro. Veja bem uma coisa, é basicamente o que eu estou dizendo aqui. O poder, nesse livro aqui eu falo, que é o poder de livre juízo. Ou seja, e aí a gente entra na questão autônoma do homem, que é um perigo gigantesco para isso, que é o outro vídeo que a gente vai fazer, né? Que você falou, né? Que quer fazer um outro vídeo sobre a autonomia, livre-arbítrio e a autonomia do ser humano, que aí é um perigo monstro quando entra para a autonomia, aí, meu filho, aí o livre-arbítrio não faz sentido nenhum dentro do escopo filosófico. Aí começa o arminianismo a partir disso, da autonomia humana, ele se parecer não, ele vira mesmo o que ele sempre foi, que é a doutrina católica, que é a doutrina do romanismo. Arminiano e romanismo não tem nada diferente um do outro. Eles são a mesma, bebem na mesma água de Kant, de Aristóteles, bebem nessa água aí, porque... e eles não têm agora na internet vergonha nenhuma de dizer assim, não, nisso daí os católicos estão certos. Você entendeu? Ao ponto para provar o livre-arbítrio, aquele endemoniado de bota, Charles Finney, que se tem alguém endemoniado, Charles Finney não vai se vir, né? Tem que dizer, Charles Finney, deixa esse demônio. Deixa esse pobre coitado desse satanás. Do Charles Finney inventar a história de que o salmista estava errado quando disse que em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Você viu o estudo que eu dei na igreja lá? Sim. Que eu falei sobre isso. E li o livro dele, ele dizendo isso. Que a teologia sistemática, que a CPAD e a Assembleia de Deus tem como se fosse o suprassumo do absurdo, que ele nem lê aquilo também. Só lança, mas é uma coisa que está lançada aí como semente maligna dentro da igreja, esse negócio. Você entendeu? Então, livre-arbítrio é basicamente o poder de livre juízo. E de livre escolha, vamos colocar assim. Mas, para o homem ter o livre poder de juízo e o livre poder de escolha, ele tem que ser autônomo. Autônomo. E aí a autonomia do homem entra aquele filósofo lá, Kant, né, com a autonomia, e a autonomia em Aristóteles. Que aí o arminianismo, a questão do arminianismo, ela vai pegar, as bases delas não são bíblicas, as bases delas são filosóficas.
E quando você pega o pensamento contrário a Kant, nesse sentido de autonomia, aí fica muito fácil de derrubar Kant e derrubar o arminiano ali. Que é baseado numa vã filosofia. Filosófica. Então, não tem escritura nenhuma para sustentar isso aí, não. uma doutrina que não é sustentada por escritura apenas pelo campo da filosofia ela é complicada, mas ela é. Não tem. Por mais que eles venham colocar aqui no comentário daqui a pouco, João 3,16. A gente vem em outro polígrafo, a gente vai tratar. Isso vai porque entender ainda. A gente vai o nosso polígrafo ele tem versículos. aqui a questão de 30 minutos, eu acho, né? A gente já está em 15. Não vai dar para pegar muita coisa aqui. Só que na introdução desses polígrafos que a gente vai fazer sobre arminianismo, Débora, aqui eu quero deixar muito claro. A opinião, o livre-arbítrio não é nem doutrina, para começar a história. A questão do livre-arbítrio, ele foi colocado, veja bem, pela Igreja Católica, no Concílio Vaticano II, que era o concílio contra a Reforma protestante. Então, a maior bebeção de água, por isso que o Sínodo de Dort, quando faz o sínodo para tratar desse assunto de Armínio, eles foram tão enérgicos com os arminianos, ao ponto de dizer, ó, quem for arminiano sai da Holanda. Porque isso aí, por que é que aqueles teólogos viram o perigo disso? Viu o mal que ia fazer. Viu o mal que ia fazer e hoje os calvinistas estão dizendo, não, isso aí não é nada demais, é só um errinho teológico, tal, nada demais. Gente, os caras não trataram assim. Você vê que todo teólogo aqui, ó, histórico, reformado que a gente tem, não tratou desse jeito. O próprio Agostinho com Pelágio, quando isso começou, não tratou assim. Você entendeu? Tratou de uma forma violenta. Então, não, a questão do livre-arbítrio, ele não faz sentido escrituristicamente, não. E teologicamente não é doutrina. Ele é uma doutrina filosófica. Teológica. E sobre doutrina filosófica a gente volta aqui o tempo para falar, que você sabe que isso aqui, nós três, eu sei, sua mãe, tem caixa para falar desse assunto até amanhã de manhã. Mas vamos lá. Vamos lá, nossa segunda pergunta. É terceira, na verdade, né? Terceira pergunta. Se existe livre-arbítrio, o homem pode alterar os planos de Deus? Veja, isso que você está perguntando deve estar aqui nesse livro que eu vou falar com vocês agora. Se existe livre-arbítrio, então o homem pode alterar o plano de Deus. Então, se o homem pode alterar... Olha bem, como é que é a coisa, Débora? Eu gosto das coisas bem ditas assim. Você sabe que o maior... Hoje eu estudo muito uma coisinha que eu digo muito às pessoas. Você lembra qual é que é? Que eu fico dizendo à pessoa, eu estudo muito isso, eu estudo muito... É um assunto só, que chama-se lógica. Né? Eu falo isso muito na igreja. Né? O pessoal vem falar comigo, eu digo, olha, suas ações, filho, é diferente do que você está me falando. Eu estudo lógica, eu prefiro acreditar nas suas ações do que na sua palavra. Isso é a lógica da coisa. Veja bem, se eu tenho livre-arbítrio, eu posso querer o que Deus não quer. Ora, meu Deus, eu sou autônomo. Juiz de mim mesmo? E juiz de mim mesmo. Eu posso, inclusive, dizer a Deus, eu não quero ir para o céu, mas também não quero ir para o inferno. Quer ficar por aqui? Não é nem por aqui. Depois que eu morrer, já que eu vou morrer mesmo, eu não quero ir para nenhum lugar dos dois. Se eu faço um terceiro canto aí para eu ir. Purgatório? Veja, mas nesse fritar de ovos aqui, é isso que acontece. Por mais que os arminianos digam, não, você está fazendo espantalho para bater na gente e tal. Gente, é simples. Se existe mesmo livre-arbítrio, o homem pode alterar os planos de Deus. Ele pode fazer Deus não ser mais imutável. Opa. Veja primeiro uma das heresias arminianas. Aí mexeu no campo. Mexeu, porque veja bem, se Deus é imutável, pergunte ao arminiano assim. Desafio a vocês. Vamos lá. Todos os arminianos que estiverem me ouvindo. Um crente pode perder a salvação? A primeira pergunta para ele. Você entende? Aí ele diz, pode. Bom, então Jesus não sabe quem vai levar para o céu. Essa é uma caixinha de surpresa. Você entendeu a questão agora? Então, outra coisa. Então, Deus faz um plano todo. Tem um arminiano, que eu não quero citar o nome dele, porque eu não sei se foi ele mesmo, mas na outro vídeo eu vou citar o nome do cara. É famoso aqui na internet. Que ele disse assim, Deus, e não é ele que diz, isso é um teólogo grande que diz isso mesmo. Deus decretou não querer saber quantas pessoas vai salvar. Agora eu tô igual o meme da Nazaré, ué. Você entende isso? Mas só faltou ele dar o versículo. Esse pequeno detalhe. Você entenda. O cara tira debaixo do sovaco assim uma coisa e diz, como se fosse um gênio. Eu não quero... Ué, gente. Deus decretou não querer saber. Não quero saber. Pronto. Não, agora, mas... Não, aí não deu um quero pano saber. em Deus. A partir disso. Ué, gente. Você entende como é ridículo o Deus arminiano? E uma pergunta para você assim.
Dito isso, o Deus arminiano pode ser comparado com um Deus bíblico? Não, Não, é por isso que é um Deus com D minúsculo, Deus arminiano. É tipo um Deus de Jeová, de qualquer outro canto, porque é um Deus que não é imutável. E por mais que eles digam que nós cremos que Deus é imutável, você pode até dizer que crê, mas as suas ações não levam a você a isso. Porque uma vez que eu sou livre para Deus decidiu, pronto. E se eu disser a Deus, eu não quero isso. como é que faz, né? Como é que faz? Quem tem o último poder? A palavra final, quem decide? Quem decide se vai ser isso mesmo ou não? Não sou eu. Se for eu, e aí temos um problema. Não sou eu. Temos ou não temos um problema com a imutabilidade de Deus? E aí nós vamos ter outro problema. Um problema sério com a vontade eterna de Deus. E aí outro problema. Um problema sério com a soberania. E aí vai só os problemas aumentando. Então é uma heresia desgraçada isso. O arminianismo, gente, para quem não sabe, o arminianismo é uma heresia diabólica. Eu disse no outro vídeo e repito de novo, sem medo de errar. Arminianismo é uma doutrina de Satanás, não tem outro lugar para isso não. Não tem, não cabe outro canto. Então, sim, crê no livre-arbítrio, o homem crê no livre-arbítrio, ele tem que acreditar, tem que ser e dizer, não, eu acredito que eu posso alterar os planos de Deus. Okay. Você entendeu? Mas aí você vai ver o conceito de plano de Deus que a turma tem. Né? É o plano de Deus, era o plano de Deus para você se casar. É o plano de Deus para... Vamos passar bem além. Exatamente, muito longe do que a gente está falando aqui. Vamos lá, então. Agora vamos para a quarta pergunta que também vai dar um enganche aqui nessa terceira que eu fiz. O livre-arbítrio torna o sangue de Cristo eficaz? Não. Não tem como. Porque, veja... ineficaz. Ineficaz, sim. Ineficaz, sim. Perdão, li a palavra ineficaz. Veja bem uma coisa. Em João 17:9, Jesus disse assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Veja, Jesus primeiro, ele não está rogando pelo mundo todo. Ele está rogando pelos seus eleitos. E eleito tem no mundo todo. Ora, não é mais só Israel que é a nação eleita. A nação eleita agora é a igreja. Então a igreja está espalhada no mundo todo. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira. Os eleitos estão no mundo todo. Uhum. Então a questão é, mas o mundo todo vai ser salvo? Não. Essa é a resolução da coisa. Então pegando aqui, vamos supor assim, Jesus, eles dizem, morreu por todos. E aí eu pergunto, tá tudo bem, ele vai salvar todos? Não. Então veja como o arminiano apresenta o sangue de Jesus. Ele apresenta o sacrifício de Cristo como uma possibilidade para a salvação. Eu posso querer ou não? Não é nem só não poder querer, uma possibilidade. Tipo assim, Jesus morreu para possibilitar você a salvação. Então se Jesus morreu para te possibilitar a salvação, Jesus pode levar o mundo todo para o céu. Ou não. Ou nenhum. Pode ir todo mundo ou pode ir ninguém também. Exatamente. Porque está no querer de quem aceitar esse sacrifício? O homem. Então olha que coisa de louco. Vê se faz sentido. E esse arminianismo que eu debato nesse livro aqui é o arminianismo wesleyano, tá? De Wesley, porque ali é uma heresia sensacional. Não, o cara wesleyano é o supra-sumo da heresia arminiana. Se o arminianismo clássico é do capeta, o arminianismo wesleyano, eu não sei de onde veio não. Aquilo ensinou o Satanás como é que faz, porque não tem a menor condição. Você entendeu? Então, nesse aqui eu debato com os arminianos clássicos, né? Mas nesse aqui é com os wesleyanos. Então, veja bem, o wesleyano é que tem isso. O arminianismo wesleyano, de que o homem perde salvação, de que o homem pode se perder e tal. Ou seja, e que Cristo possibilita a salvação para o homem. Possibilitar, gente, não quer dizer que ele salvou. Aí vai querer de mim. Vai depender de você. Então, nessa questão de possibilitar, ele pode salvar muitos ou salvar nada. Então, para que ele morreu, meu Deus? Me conta. Agora, como é que eu pego João 17:9, Jesus dizendo, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Você entende? Então, Jesus está dizendo, olha, os eleitos, meu negócio é com os eleitos. Porque alguém um dia me perguntou assim, você se vai lembrar. Vocês têm um projeto de evangelização com criança. Por que vocês fazem isso, já que todo mundo está salvo? Eu disse, mas ninguém está salvo. A questão que eu digo é, por que o evangelismo e o maior motivador de evangelismo é a soberania de Deus pela graça? Ou seja, o maior motivador evangelístico nosso é que nós temos como evangelismo 100% de aproveitamento. Por quê? Os que são de Deus, Cristo vão chamá-lo pela pregação do Evangelho. Através do Evangelho. Através do Evangelho. Então, se eu estou pregando, vamos supor, tem 10 pessoas aqui.
8 é eleito, 2 não é. Se eu estou pregando, os 8 vão receber Cristo uma hora. Então foi 100% de satisfação, não foi na minha pregação? Uhum. Agora, se eu sou arminiano, eu estou pregando, 2 podem aceitar, 1 ou nenhum. Ou seja, a pregação do cara não tem sucesso que nunca. Então é uma coisa de louco. Ser arminiano é doido. E sim, torna o sangue de Cristo ineficaz nesse sentido, torna. Você entendeu? Nesse sentido, torna, porque não tem como correr. A doutrina reformada calvinista, não. Ela diz que o sangue de Cristo é eficaz. Ele vai salvar quem Deus determinou para salvar. Ponto final. Aquela coisa que fica, ai, mas vocês não sabem quem é o que está salvo ou quem não está. Justamente por isso que a gente prega. Justamente que tem que se pregar. Justamente o evangelismo é para isso. Justamente. Então, está respondido essa? Está respondidíssima. Opa, vamos lá, vamos para outra. Agora vamos para a nossa última aqui, que o tema está pesado, o tema está indo. Vou até beber uma água. A crença no livre-arbítrio leva o homem a pensar que a sua fé é fruto de suas obras? Claro. Claro que leva. Porque, veja, a crença no livre-arbítrio leva o homem a pensar que a sua fé é fruto das suas obras. Claro que é. Porque, veja, vou pegar o arminianismo clássico, com quem eu gosto de debater. Eles dizem que, e arminiano clássico, viu, não crê que o salvo perde salvação não, né? Tem mais essa. Tem mais essa. Vamos fazer o trabalho de casa direitinho, viu, para depois vir cá balançar a cabeça. Veja bem, o arminianismo clássico diz assim, não, Deus escolheu na eternidade, na eternidade, Deus sondou quem iria aceitá-lo aqui e quem iria permanecer no Evangelho, e aí na eternidade ele escreveu o nome da pessoa no livro da vida do Cordeiro, uma vez que ele tem a presciência de saber se o cara vai ou não se desviar, vai aceitar e continuar, tudo isso por força própria, né? Uhum. Ou seja, aí ele vai lá e assina o nome do cara no livro da vida. Então não tem como esse cara mais se perder. Mesmo com essa teoria, parece ser simplória, parece ser legal, né? Aí uma teoria boa, né? Aí eu digo, não é. Por quê? Porque continua sendo a última palavra e o soberano não é Deus. É o homem. É o homem. Porque Cristo não sondou o homem para salvá-lo, sondou o homem para saber se o homem iria ou não aceitar o sacrifício de Jesus. Você entendeu? A diferença está aqui. O reformado diz, não, Cristo salvou na eternidade, ponto final. O arminiano diz, não, Cristo sondou, viu que eu iria aceitar e viu que eu iria permanecer e iria morrer no Evangelho. Aí sim ele escreveu o nome no livro da vida. Não faz sentido, é a obra do mesmo jeito. É a minha força, é o meu braço. Tudo para o arminianismo é com o meu braço. Agora me diz, a única doutrina grande que tu conhece assim é qual? É ou não é a católica? A católica. É a católica. Que é através das obras que... E para vocês que são passapanistas aí, que gostam de passar pano, eu aconselho vocês lerem o Apologeta nosso, tá? Isso aqui é gente nossa, cultura cristã, presbiteriano, leiam ele, Vantil, o fera. Vou nem botar Gordon Clark na rodinha. Não, se eu botar o Gordon Clark é covardia. Vou botar o Vantil. Vantil diz... Na página do seu livro, que nós vamos falar aqui no outro vídeo, né? Uhum. Na página 136, que o arminianismo é uma doutrina católica. Está dito aqui, bem marcado aqui por mim. Ele diz, olha, não se tem como negar que a doutrina arminiana e a doutrina católica são semelhantes na sua questão da sua metafísica. Então, a doutrina arminiana e a católica não sou eu que digo, é Vantil que diz isso. Vantil diz que arminiano é católico. Simples assim, vamos botar isso no Instagram. Vantil disse, arminianos são católicos. É ele que diz. Ponto final. Então, é por obra o arminiano. É uma heresia. E chegamos no final do nosso parágrafo, porque vamos ter mais um. Não sei se essa semana. Essa semana ainda a gente lança. Hoje é que dia? Hoje é terça. Sexta-feira. Sexta-feira vamos ter mais um polêmico, que aí sim vamos falar sobre a autonomia. A livre-arbítrio. Aí vamos tratar sobre anticristo. Se segurem aí que o negócio vai estar sério no próximo polígrafo. Exatamente. Vamos tratar sobre falsos profetas também. Exatamente. Vamos tratar como é que fica no meio disso aqui. Você entendeu? Então, se você quiser o nosso livro, tá aqui. E se você está aqui em Lafayette, Rua Benítez dos Anjos, 525, Igreja Reformada Palavra da Cruz, aqui em Santa Matilde. Se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações. Deixe seu gostei, o seu não gostei, comenta
os tipos de comenta, vídeo que né? você quer ver. Principalmente. Pode discordar, mas de maneira educada, por favor. Todo mundo mantendo a boa política do YouTube. A boa política, né, gente? Por É, favor. uma boa política, por favor. Mas pode- sem xingamentos pode- baixos. Mas pode Vamos no xingar. campo, pode xingar. Tranquilo. No campo do conhecimento. No campo do Vamos lá. conhecimento, pode discordar. Esse canal é tranquilo. crer também pensar. Então É. vamos pensar, vamos debater de maneira saudável nos comentários. Por favor. Por favor. Né? E vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe.